TV ESP. Apresenta uma maravilhosa mensagem de Deus com o pastor Paulo Barbosa. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 28 e 29. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28 e versículo 29. Olha o que está escrito: a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Senhor, eu te dou graças pela tua palavra, te dou graças, Senhor, por esses versículos que nós acabamos de ler. Peço entendimento, graça, sabedoria do teu Espírito para poder explaná-lo ao teu povo. Do teu povo, Senhor, eu peço que o Senhor alargue o entendimento. Senhor, dilata os corações para que eles possam ouvir, entender e daí colocar em prática e viver consoante a tua palavra. É o que eu peço isso, Pai. Peço também que o Senhor me diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor me purifique e perdoa todas as minhas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que nós aprendemos, nós entendemos assim à primeira vista, desse versículo? Porque se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta ainda, vocês podem reparar que Jesus estava falando da parábola do semeador. E depois ele falou da parábola da candeia. E agora ele estava falando da parábola da semente. Então Jesus ele usava esse meio, irmãos, falar através de parábola. Parábola tem também outra coisa que chama, que é semelhante à metáfora. E o que significa isso? Parábola é quando você usa uma história para ilustrar um determinado aspecto, mas que tenha no fundo um cunho moral, ela quer ensinar alguma coisa. Isso é a parábola. E a metáfora é quando você usa uma palavra, mas só que essa palavra ela tem um sentido diferente, ela é alterada por um sentido diferente. Isso é metáfora. E Jesus também falava através de metáforas, que ele está falando aqui de semente, mas na realidade não é literalmente a semente. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo falar sobre crescimento espiritual. Então ele usa uma palavra, mas por sentido totalmente diferente, para nosso ensinamento, para que você cresça. Então, irmãos, a meta de tudo que você pode depender é uma só, qualquer, que você tenha uma postura existencial, que você saiba entrar e sair das situações, porque todos nós sabemos, irmãos, que nós somos constituídos de corpo, nós temos alma e espírito. Nós sabemos que nós temos a nossa mente, nós temos o nosso consciente. O que é o nosso consciente? Nós estamos conversando aqui, eu, Cristiano, nós estamos falando de algum assunto, nós estamos falando de um livro, nós estamos falando de alguma coisa. Mas também, irmãos, isso não basta. E nós somos também constituídos de um inconsciente, ou seja, está ali lá dentro, coisas que estão lá dentro. O nosso inconsciente, se você for ver, é o inconsciente cognitivo. Qual que é a palavra cognitivo, irmãos? A palavra cognitiva nada mais é do que conhecimento, apreensão, aquilo que se aprende. Então nós somos isso. E nós não podemos fugir de ser isso. Estão entendendo?
E quanto mais nós nos aprofundarmos nisso para entender nós mesmos, melhor e muito mais rápido nós vamos crescer, que é a meta. Nós vamos atingir essa postura existencial que Deus quer que a gente alcance. Jesus está falando de semente aqui. Primeiro é a erva, depois o que é? É a espiga, e depois é o grão cheio na espiga. São 3 etapas. Nós não podemos ficar na primeira, não podemos parar na segunda, nós temos que chegar à terceira etapa. E como é que Deus faz isso? Ele tem N maneiras. Você hoje mesmo já foi exercitado para aprender isso. Por que, irmãos? Porque o próprio Jesus, certa ocasião, ele disse assim: a boca fala do que o coração está cheio. Se você só tem o lado consciente, o que você vai falar? Tem muito pouco a dizer. Você vai falar suas coisas triviais. Mas muitas vezes você verbaliza, você põe para fora aquilo que está dentro de você. É esse que é o problema. É aí que reside tudo. É dentro, é no coração. Ele chegou todo dia e falou: é do coração que procede todas as saídas da vida. Então, antigamente, você acreditava que o coração era a sede da vida. Entendeu? Então, você quer se tornar uma pessoa melhor? Nós temos que pôr em prática isso. Nós temos que conhecer esse caminho. Nós temos que trabalhar nisso. Porque a gente não pode parar na primeira parte. Nós não podemos parar em hipótese alguma apenas na erva. Nós temos que fazer com que essa erva ponha grão, se transforme em espiga. Porque se não tiver o grão cheio na espiga, a espiga vai estar xoxa, não vai servir para nada. Então Jesus diz que uma não pode ficar longe fora da outra, são ligadas. E também não são usadas alternadamente. Uma influencia a outra. Só que quem manda é o que está aqui dentro. Por isso que às vezes você é pego dando respostas duras. Eu falei. Você é pego falando coisas que você nem imaginava que você teria coragem de dizer. Você fala coisas, você faz coisas que você fala: não é possível. Não sou eu que faço isso. É você. E sabe de onde vem isso, irmãos? Vem lá do berço. Vem lá do berço. Então por isso é importante o aprendizado bíblico, palavra de Deus, dentro das casas. Porque é isso que vai fazer com que a pessoa tenha esse inconsciente cheio de coisas boas. Está entendendo? Porque a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar. Até quando for velha não vai se desviar. A Bíblia é Moisés, Deus, através de Moisés, preocupado com o povo, ensina, inculca na cabeça da criança. Quando ela estiver andando, quando estiver em casa, onde for, você tem que estar falando. Por quê, irmãos? Porque vai entrando por aqui e vai descendo para o coração. Vai descendo para o coração e vai ficar impregnado. Ela vai falar um dia daquilo que está cheio. Ela vai extravasar, ela vai contar, ela vai ter atitudes baseado naquilo que ela ouviu, que ela aprendeu. Glória a Deus. Agora, se ela chega numa casa que só tem futebol, que só tem novela, quando ela for grande, isso vai estar lá dentro. Isso vai estar lá dentro. E o que ensina aqui? Outra parábola que Jesus fala. Versículo 13. É exatamente isso. Olha aí. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem que me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso,
destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Meu Deus. O que esse homem, irmãos, que está sendo citado, aprendeu durante a vida dele? Aprendeu a ser aparento. Isso foi a linguagem que ele ouviu dos pais. Isso é o que ele ouviu o tempo todo. Isso é o que era dito para ele: ó, você tem que pensar em você, você tem que trabalhar, você tem que ficar rico, você tem que guardar, você tem que... Fez dele um avarento. Quando ele se propôs a ter mais dinheiro, o que ele fez? Nós vemos que a palavra é sempre voltada para ele. Ele não pensou em ninguém. O negócio dele era com ele. Era para ele. Olha o que ele diz: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e regala-te, bebe e regala. Está entendendo, irmãos? Então, o que estava dentro daquele homem no coração? O que saiu no momento que ele verbalizou? A pura avareza. E assim, irmãos, são as pessoas que não pensam em Deus, que não querem ser tratadas por Deus, que não querem deixar que Deus domine isso lá dentro, que encha esse interior da palavra, que encha a sua vida, que promove para ele uma existência real, uma existência verdadeira, uma existência que ele vai realmente usufruir, que vai ser benéfico, que vai ser maravilhoso. Então, irmãos, quando a gente ouve por aí que o homem tem que ter, Jesus diz assim que a vida do homem não se resume nas coisas que ele possui. É muito mais profundo. Não é o ter, mas é o ser. Então, irmãos, o que nós estamos sendo ensinados? Porque se nós formos, irmãos, enveredar nesse caminhar, nós vamos ser como essas pessoas aí, ó, que estão com a metralhadora matando. Pensa que não é quando uma pessoa fica fanática, fica doida. Não pensa em nada, ela acha que aquilo é certo, correto, e sai matando, sai destruindo. Por isso, irmãos, nós temos que aprender isso aí. Nós falamos, mas a nós falamos aquilo que nós temos dentro de nós. Então, eu aconselho vocês a buscarem muita coisa na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque é o que Jesus pede para nós. Porque ele fala que o primeiro é a erva. Então nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus, houve aquela transformação na mente, a metanoia que fala, é isso? Houve a metanoia, então nós sofremos aquela transformação, nosso entendimento foi iluminado pelo Espírito Santo, a verdade desceu do céu, entrou no nosso coração, e agora essa verdade, ela vai começar a trabalhar, e nós temos que ir em busca, fazer com que ela aumente, com que ela cresça a cada dia. Nós não podemos parar no espaço e no tempo. Agora nós somos filhos de Deus, nós somos adotados por Deus. Então nós temos que ficar impregnados da verdade de Deus, porque o do diabo a gente todo dia é bombardeado, então a gente não pode dar vazão mais. Nós temos que ir eliminando isso e tentando suplantar e tentando acolher com mansidão a palavra que está sendo pregada. Nós temos que abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento e ver que Deus realmente quer transformar a sua igreja, que é uma igreja forte, uma igreja maravilhosa. Sabe por quê, irmãos?
Porque dentro de nós tem muitas verdades que não são verdades, que a gente encara como verdade. A verdade que nós herdamos dos nossos pais. É ela que nos causa obstáculos. É ela que nos impede de caminhar. É ela que impede a gente de progredir. É ela que faz com que a gente empaca diante de um obstáculo. É ela que realmente faz com que a gente ande para trás. Que a gente não tome decisões. Que a gente tenha medo de tudo, de todos. Hoje está a crise de pânico aí, generalizada, alastrada. As pessoas têm medo de ficar no escuro. As pessoas têm medo de sair na rua. As pessoas têm medo de ousar alguma coisa positiva. Por quê? Porque não tem lá dentro, irmãos, essa existência. E também essa coisa que a gente tem dentro de nós, mas é que impede a gente de buscar Deus. E quando nós somos confrontados com a verdade de Deus, nós somos confrontados com aquilo que nós aprendemos há tempos atrás. E falar, mas eu aprendi. Eu não vou mudar. E aí a gente é barrado, a gente não desenvolve, a gente não progride. Aqui, irmãos, aquele homem, ele tinha posses. É aquilo que a gente luta para ter. A gente sacrifica as coisas importantes da nossa vida. Sacrifica o aprendizado bíblico, a gente sacrifica a nossa ida à igreja, a gente sacrifica a nossa devocional, a gente sacrifica a nossa sentar com o filho e ficar falando da palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos cercados também por uma porção de coisas, pressionados, e nós não acordamos, nós não atentamos. Então a gente fala, filho, depois eu falo com você, mulher, depois a gente conversa. Aí a conversa não acontece, fica para outro dia, fica para depois, e o lado da gente vai ficando estragado, a vida da gente vai ficando estagnada, e a gente vai deixando para depois, porque nós estamos envolvidos numa máquina que está destruindo. E nós não acordamos. Então a gente fica na Eva. Nós ficamos na Eva. E na Eva nós não fazemos nada, irmãos. Na Eva nós somos os crentes que não fazem mal para ninguém, nem para nada. A não ser para nós mesmos. A não ser para nossa família. A não ser para as pessoas que nos servem. Mas Jesus não quer que nos serve. Então nós temos que sair agora, irmãos, e vasculhar e começar a deixar que as coisas de Deus comecem a impregnar nosso meio. Aleluia. É difícil, irmãos, mas é o único jeito. Tem outro jeito. Explica como é que você vai sair dessa. Como é que você vai sair dessa se você não chegar e não aplicar? Não aplicar o seu coração. Porque a própria palavra diz assim, Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Porque do coração é que sai tudo, irmãos. E quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, significa, Jesus, até hoje eu fiz. Olha que deu. Olha na situação, Deus. Olha a draga que eu estou, Deus. Eu estou bem financeiramente, mas não tenho paz, Deus. Eu não consigo, Deus. Eu estou nessa... está terrível minha existência. Está um vazio, Deus. Está complicado, Deus. Aí Deus falou, dá-me teu coração, deixa-me trabalhar. Deixa-me fazer. Deixa-me atuar. Você vai ver como eu mudo tudo isso aí. Mas aí, irmãos, Deus fala assim, você entregou o teu coração, então tá bom, agora deixa eu trabalhar nele. Aí quando você vai confrontar você com uma coisa, você fala assim, pera lá, mas aí não, mexe aí. Aí não posso. Aí não dá. Aí Deus fala assim, mas você não falou para eu trabalhar. Mas nós não deixamos. Então nós retardamos o nosso crescimento. Nós temos que crescer rápido.
Nós temos que crescer. Sabe o que é isso? Mas confronta a gente. Confronta no temperamento. Confronta na nossa amizade. Confronta no modo como a gente encara as coisas. Tudo nós somos confrontados. Porque Deus está desmanchando para fazer algo melhor. Algo segundo Ele. Algo que Deus quer fazer muito melhor. Irmãos, eu quero dizer para você, com Deus não brinca não. Então com Deus não tem casamento, com Deus não tem filho, com Deus não tem nada. Se Deus tem um propósito na sua vida, irmãos, se Ele tem um propósito e você fica brincando, negando de aceitar o tratamento de Deus, isso acontece. Deus manda a gente para o deserto, que aconteceu com Moisés. Moisés era um príncipe todo bonitão no Egito. Deus falou, você não vai ficar aí no tempo não, rapaz. Você não vai ficar aí não. Você não pensa que você vai ficar aí. O que Moisés fez? Foi tentar dar uma ajuda para Deus. Viu o povo dele sendo massacrado, que foi e matou. Não era o método de Deus, mas ele matou, ele usou a mão dele. Aí Deus falou, vai para o deserto. É lá que você vai aprender. Tirou tudo, irmãos. De príncipe, ele passou a ser um pastor de ovelhas. Eu falo por mim. Um dia eu estava bem folgado na minha casa, no outro dia eu estava no olho da rua. Por quê, irmãos? Porque Deus tem um propósito. E se você fica naquela, vai, não vai, adiando, levando de qualquer forma, Deus bota um negócio no seu caminho, na sua vida, e fala, agora é eu e você, rapaz. Eu quero ver você ficar do jeito que você está. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? Deus quer grão cheio na espiga. Aleluia. Deus quer a igreja dele atuante. Deus quer a igreja dele poderosa. Deus quer a igreja dele fazendo as coisas. Não vê aquela mocinha aqui que jogava futebol, foi numa conferência, não sei, um tempo atrás, o que ela falou? Ela era jogadora de futebol, moça bonita. Ela falou, já estava para assinar um contrato. Aí Deus falou, você pensa que você vai fazer isso, mas não vai. Você vai subir no púlpito e pregar a minha palavra. Ah não, que isso, negócio de crente, que é isso, onde já se viu? Meu negócio, eu quero para o meu filho um negócio de doutor, de engenheiro, eu quero para o meu filho aí, você não sabe o que Deus quer para você. Por quê? Porque a gente não ora, não busca Deus e quer fazer, mas Deus não quer, mas Deus não quer. Não adianta. Aí o que aconteceu? Deus fez com que ela caísse, o joelho, ficou inutilizada para jogar bola. Aí sabe o que ela fez? A paz do Senhor, irmãos. Agora, vamos pregar agora, do jeito que Deus queria. Meu Deus! Aquela beleza, talento, jogando bem, não jogou mais, irmãos. Se ela fosse obediente, ela poderia estar fazendo as duas coisas. Então, irmãos, a gente tem que estar sensível. Sabe como é que a gente está sensível? Quando o grão está cheio na espiga. Quando a gente está cheio da palavra de Deus. Quando a gente está cheio do Espírito de Deus. Quando a gente está ouvindo, está sensível, o Espírito Santo está falando. Caso contrário, irmão, a nossa vida fica capengando de lá para cá, ali, aquela mesmice, aquela coisa horrível. E aí a gente tem a mesma coisa. E quando a gente ora, chega para Deus e Senhor, olha, eu estou fazendo isso e quero que o Senhor abençoe, Senhor, olha, eu já tenho tudo aqui determinado, eu estou comprando, eu estou fazendo, eu estou não sei o que, e Deus fica lá falando assim, espera, mas você quer que eu oriente? Você quer que eu seja o quê? Que eu assine embaixo? E às vezes Deus não tem plano nenhum. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas quando o grão está cheio na espiga, você fala, Senhor, se for da tua vontade, eu não quero errar, eu não quero falhar, eu não quero dar murro em ponta de faca, eu quero que a tua vontade prevaleça. Eu tenho esse plano, Deus, mas o Senhor está nele. O Senhor está nele. Senhor, eu sonho que meu filho seja engenheiro, mas Deus, o que o Senhor quer que ele seja? A tua vontade é sempre a melhor. O que o Senhor quer que ele seja? Oriente, Senhor, para que ele seja uma bênção. Você está entregando nas mãos de Deus. Você está deixando Deus fazer.
e não vai ter erro. Talvez não seja aquilo que você quer, mas não importa. O importante é que Deus vai fazer. Tem que ser assim, irmãos. Nós temos que estar com o grão cheio dentro da espiga. Que não adianta abrir e deixar. Quem já abriu uma espiga de milho e vê que não tem um grãozinho, só tem o sabor. O que você faz com aquilo? Seco, você anda com fogo. E no interiorzão, matuto, serve com papel higiênico. Para isso serve. Para mais nada. Mas quando você está cheio, você debulha. Ele estando fresco, verde, você come. Estando seco, as galinhas se alimentam. A criação se alimenta. É útil. Nós estamos rindo, porque vocês já moraram no interior, em fazenda. Não era papel higiênico não, né? Era sabão debulhado. É assim mesmo. Então, irmãos, vamos aprender isso. Vamos aprender isso. Não, eu estou conhecendo, vocês têm. Desse jeito. Irmãos, eu estou aqui para ensinar vocês aquilo que eu estou aprendendo. Então nós temos que nos levantar. Glória a Deus. Dentro de nós, irmãos, o que os profetas falavam do povo de Israel? O que o próprio Deus falou do povo de Israel? O povo dele, irmãos. Povo de dura serviço. Povo obstinado. Sabe o que é a pessoa obstinada, irmãos? Pessoa que Deus fala e a pessoa fala, não, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Aleluia, eu vou fazer do meu jeito. Senhor, eu sei que o Senhor é sábio, mas olha, fecha os olhos agora, porque eu vou fazer do meu jeito. Senhor, eu vou negociar assim. É negócio errado, irmãos. Mas ele chega para Deus e fala, abençoa Deus. Ele não está pedindo a opinião de Deus, ele não está pedindo a vontade de Deus. Ele quer que a coisa seja do jeito dele. E foi assim, irmãos, tem sido assim. E muitas vezes as coisas dão errado, a gente vem arrebentado, a gente vem quebrado, a gente vem falido. Mas Deus fala assim, por que você não me deixou fazer isso? É tão simples, irmãos, a gente colocar tudo na presença de Deus. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor vá à minha frente. Eu vou fazer com calma o que nós estamos fazendo, irmãos. Vamos orar. Nós não conhecemos a pessoa, o nosso dinheiro está guardadinho. O que a gente vai pegar e dar o dinheiro? Sabe lá o que ele vai fazer com o dinheiro? Então vamos orar. Para que Deus falou, pode investir que é certo. Não vai dar errado. E assim tem que ser, irmãos. Em tudo. Temos que aprender, irmãos. Porque dentro de nós tem muita coisa que o Espírito Santo tem que trabalhar. E nós temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe. Sabe como é feito isso, irmãos? Através das cabeçadas. Cabeçada uma atrás da outra. Deus muda. E nessa noite, Deus está falando para nós assim, Ele quer o grão cheio. Aleluia. Aleluia. Deus quer que a gente tenha uma utilidade. Deus quer que a gente tenha uma existência promissora, que a gente seja bênção, que o nosso falar seja aquele falar que venha temperar, que venha salgar, que venha realmente fazer com que as pessoas vejam que existe uma pessoa de Deus. Aleluia. É isso, irmãos, que Deus quer. Glória a Deus. Se você crê nisso, meu irmão, levanta do seu lugar e nós vamos orar. Irmãos, para a gente poder ilustrar isso que eu estou dizendo, se a gente orar, lá no capítulo, em João, capítulo 7, versículo 17, tem um versículo assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina. Quem aqui quer fazer a vontade de Deus? Todo mundo fala, eu quero.
Mas o próprio Jesus disse assim, mas se você quiser fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer a sua doutrina. E essa doutrina está onde, irmãos? E eu quero dizer uma coisa para você. E aqui, irmãos, não é apenas fazer coisas, mas viver de um determinado modo, viver de acordo com o que Ele quer. Porque fazer coisas, irmãos, a gente está fazendo tudo dia. E às vezes a gente faz coisas para Deus que são erradas. Olha o apóstolo Paulo. Ele era fariseu. Fariseu de fariseu. Zeloso, inteligente. Tinha zelo de Deus. Ele fala lá no final de Atos, capítulo 25. Ele falou assim, eu era um zeloso. E eu fazia aquilo achando que estava fazendo bem. Está entendendo, irmãos? Eu matava, achando que eu estava fazendo as coisas para Deus. Mas não era. Porque Paulo não conhecia a doutrina de Deus. Aí, irmãos, ele aprendeu. E aí ele começou a fazer a vontade de Deus. Aleluia. Uma outra coisa. O que Jesus chamou os fariseus? De hipócritas. Por quê, irmãos? Os fariseus, irmãos, se vocês lerem, eles conheciam a letra, a Bíblia de trás para frente, da frente para trás. Eles conheciam todos os detalhes. Todos os detalhes. Mas Jesus falou assim, olha, vocês são hipócritas. Irmãos, hipócritas não é uma coisa que distancia da verdade. É um falseamento da verdade. Ou seja, você tenta dar uma mexida na verdade. Isso é hipocrisia. E Jesus falava assim, vocês são hipócritas. Mas como? Eles conheciam tudo. Irmão, você pode saber tudo da Bíblia. Mas se você não souber como Deus quer que você viva, não vai adiantar nada. Eu estava vendo uma pregação, sabe, que falava exatamente isso. Porque o que eu dizia a lei sobre adultério? Apedreja. Mas Jesus falou assim, espera lá. Não é bem assim. Você quer fazer as coisas? Olha o espírito da lei. Qual que é o espírito da lei? A letra mata, mas o espírito verifica. O apóstolo Paulo aprendeu isso. E é isso que nós temos que aprender. Porque aí, irmãos, quando você estiver cheio, o grão cheio na espiga, você vai ser tardio em criticar, tardio em julgar, tardio em fazer as coisas erradas. Você vai ouvir mais a vontade de Deus, você vai estar mais na presença de Deus, você vai ser mais tolerante com as pessoas, você vai ver as pessoas com os outros olhos, você vai começar a beber, a sentir a presença e a graça de Deus na sua vida. É isso, irmão, que nós temos que aprender, é isso que nós temos que viver, essa verdade de Deus. O grão cheio na espiga. Quem está disposto nessa noite a viver isso, levanta a tua mão e fala.